debate mais amplo. A nossa compreensão, ele não colabora com a nossa, pelo menos a nossa vontade, a nossa percepção de instrumentos que facilitam o combate à criminalidade, à corrupção, lavar dinheiro. Há uma preocupação nesse sentido. Não houve, pelo menos o senhor não acompanha esse debate, o projeto é novo. Vou deixar aqui registrado nossa preocupação, naturalmente que regimentalmente as medidas serão tomadas no sentido de retirar de pauta, mas dialogando com Vossa Excelência também, com a Câmara, no sentido dessa preocupação com os efeitos práticos na corrupção, no lavar dinheiro. Deixar aqui registrado, presidente. Estamos no processo de votação do pedido de retirada de pauta da medida provisória 998 desta ordem do dia. 211 é o quórum apresentado neste momento aqui no painel da Câmara dos Deputados. Lembrando que vários partidos estão em obstrução, né, Dini? Exato. Aí a gente vê uma confluência, né? Porque existem vários parlamentares que são contrários a essa medida provisória, mas querem que seja realizada a sessão da Câmara dos Deputados, que ela tenha continuidade, para que se sejam votados os outros itens que estão na pauta da Câmara dos Deputados. Como eu já disse, são diversos itens, 26 itens, e entre eles alguns itens considerados muito importantes, como a medida provisória que trata da vacina contra o coronavírus e o projeto de lei que regulamenta o Fundeb, né, o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. É muito importante que a Câmara dos Deputados não se deixe levar pelos argumentos daqueles que estão criticando o PL que foi agora referido pelo colega que me antecedeu. Na verdade, os que criticam o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Abiakel não querem atingir os advogados. Eles estão, na realidade, objetivando fragilizar o valor que o advogado representa no processo, que é a defesa. Porque é nítido que há um desequilíbrio entre acusação e defesa nos processos penal, civil, administrativo. E, portanto, este PL não tem nenhuma veleidade corporativista. Quer apenas manter o contraditório em nível equitativo, equilíbrio de forças entre a defesa e a acusação. O grau de civilização de uma sociedade se mede pela legitimação do contraditório e do devido processo legal. E no Brasil, a cada avanço da acusação, a cada ímpeto autoritário daqueles que querem fragilizar não os advogados, não a advocacia, mas o valor da defesa, que é o valor da resistência, que é o valor dos que se opõem ao autoritarismo estatal formulado na acusação, estes estão fazendo o jogo hostil ao Estado Democrático de Direito. Portanto, favorável ao PL que legitima as prerrogativas dos advogados. Mas vamos discutir melhor ainda na pauta de hoje. Muito obrigado, senhores parlamentares e senhoras deputadas. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Vou falar. Só um minutinho, deputado Júlio César. Senhor presidente, quero agradecer a atenção de Vossa Excelência de reafirmar mais uma vez o seu compromisso de pautar a PEC do 1% dos municípios brasileiros. Todos os prefeitos todos os estados brasileiros, que são 5.570, estão nessa expectativa de aprovar hoje ou amanhã, na próxima sessão, que Vossa Excelência vai incluir, a PEC do 1%. Também, senhor presidente, eu vou agora para a cidade de Porto Seguro com o presidente, que ele vai assinar a medida provisória de renegociação, da continuação da renegociação dos débitos dos agricultores, principalmente os débitos financiados com os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. É muito importante, senhor presidente, a edição desta medida provisória, porque passa a viger imediatamente e o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, que administra os três fundos,
já poderão negociar com os agricultores do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. E o último assunto, ele também vai editar a medida provisória dos fundos do FINÓ e do FINAM. É um fundo que está impactando as contas públicas, é um fundo que tem mais de 43 bilhões de reais, e o histórico deles não dão 3 bilhões em 2001, e que foram corrigidos por um excesso de taxas de inadimplência, de isso e daquilo, e o presidente vai editar também uma medida provisória de renegociação dos débitos daquelas empresas que são mais de 1.000 do FINÓ e do FINAM. Então é muito importante para o Nordeste, para fomentar a agricultura, para fomentar a indústria, o comércio, os serviços. Então eu estou muito satisfeito, porque tanto uma como outra foram objeto de estudos de anos e anos, e mostrando ao governo que o Nordeste precisa e que não impacta nas contas públicas do governo. Muito obrigado, presidente, e até breve. Senhor presidente, doutor Frederico, orientando pelo Patriota, por gentileza. Pode orientar, deputado. Orientação para o Patriota é obstrução, senhor presidente. Líder Baleia, para orientar. Boa noite. Senhor presidente, o MDB encaminha não. MDB não. Pela ordem, senhor presidente, eu estou pedindo. Pode falar, deputado. Obrigado. Senhor presidente, essa casa é uma casa política. O Congresso Nacional tem uma dívida com o Brasil de hoje, que está ávido por um posicionamento com relação a recolocar o Brasil dentro de uma dinâmica de celeridade com relação a resolver os problemas causados, seja pela pandemia, seja pela crise e a recessão econômica que nós vivemos. E a busca do entendimento é a primazia maior na arte de fazer política. O senhor é presidente da casa pela terceira vez e palmilhou todo esse caminho exatamente no caminho da articulação e da convivência e na busca de minimizar o contraditório e os conflitos existentes. Diante disso, eu acho que não custaria nada para pacificar o plenário e para buscar a solução, porque nós temos uma pauta e um compromisso com resolver o problema do Fundeb, que inclusive pode ser resolvido por medida provisória, e concluir essa votação do marco da energia, que é importante inclusive para a economia do país. E as outras pautas da casa, como também o PLN, porque os ministérios estão ávidos por recursos para fechar as suas contas no final de ano, e há uma expectativa também muito grande com relação à votação desse PLN, que a gente busca um entendimento. E esse entendimento é maturidade. Esse entendimento é importante, inclusive, para consolidar, né, o espaço e resgatar o papel do Congresso Nacional perante a sociedade brasileira. Então, diante disso, eu acho que era de bom ouvido um acordo do presidente da casa, deputado Rodrigo Maia, com o Colégio de Líderes, no sentido, inclusive, pelo menos de marcar uma data do Congresso, um espaço. Você podia entrar em contato com o presidente Davi Alcolumbre, pode não ser agora às 9, mas pode ser às 14, às 16, às 20 horas, às 23 horas. A gente já virou noite de final de ano votando aqui matérias importantes para o país, só que a gente tivesse uma data marcada e a gente conseguisse dar continuidade à pauta, que é importante. Há uma expectativa de professores, funcionários que militam na área da educação, há uma expectativa do setor energético, há uma expectativa de prefeitos e dos municípios com relação ao PLN, e a gente podia harmonizar isso dentro de um calendário, de um cronograma. Agora não pode ficar um jogo que eu sou contra e porque tu é contra e tu é contra porque eu sou contra. Isso não existe, isso não tem maturidade nenhuma. Então, se o senhor pudesse definir um horário, e dentro desse horário a gente harmonizava aqui com os partidos para fazer a votação. Pronto. Fique tranquilo, deputado. Assim que a pauta da Câmara estiver encerrada, a gente poderá fazer qualquer outra sessão. Eu não fui comunicado ontem da sessão do Congresso por ninguém. Ninguém me avisou, que nem o presidente do Congresso, nem o governo me ligou, nem nenhum líder me ligou. Estou falando aqui publicamente. Se alguém que me comunicou dessa sessão estiver aqui, pode falar que me comunicou. Eu não fui comunicado. As pautas da Câmara, elas representam o interesse da sociedade. Você tem o Fundeb, você vai ter na segunda sessão a PEC dos municípios, você tem o projeto de lei da ciência e tecnologia para não contingenciar os recursos,
você tem o projeto dos advogados, você tem uma longa lista de projetos que foram trabalhados ao longo do ano, né, de interesse de toda a sociedade. Tem o Fundo de Investimento para o Setor do Agropecuário, um pedido da bancada do agronegócio, FIAGRO, foi uma urgência que nós votamos, que tem relatório. Então, eu apenas estou dizendo, não tem nenhum problema ter sessão do Congresso, apenas não fui comunicado e convoquei a sessão da Câmara para quinta-feira, como já estava na programação. Só isso, deputado. Vossa Excelência sabe que o que não falta da minha pessoa é vontade de diálogo e vontade de construir soluções. Mas eu não posso adivinhar que havia uma sessão do Congresso marcada para o mesmo horário que eu marquei a sessão da Câmara. Nós saímos daqui ontem, presidente, era quase 1h da manhã. Eu sei. Tentando concluir a votação da 998, que é importante, inclusive para a economia do Brasil. Agora, diante disso, também não custa nada o senhor marcar uma data, um horário, dizer o seguinte: nós vamos votar a pauta da Câmara até 18 horas, 22 horas, 24 horas, e depois tem uma pauta do Congresso. E eu acho que a gente harmoniza. O que não pode é a gente ficar nessa dubiedade, porque nem anda a pauta da Câmara e nem anda a pauta do Congresso. E o país está cansado dessa paralisia. E a responsabilidade vai cair sobre nós, sobre os políticos, sobre os deputados e senadores. Então, se o senhor não quer carregar esse ônus nas costas... Mas eu não estou carregando esse ônus, deputado, eu não estou obstruindo. Não, mas a obstrução está sendo feita em cima da falta de uma composição, de uma negociação. Se o senhor definir o horário, tudo está resolvido. Basta o senhor, depende do senhor. Depende de mim. Presidente Rodrigo. Depende da pauta. Presidente Rodrigo. Oi, líder. Presidente Rodrigo, nós estamos aí à beira do recesso parlamentar. Nós temos diversas matérias de interesse do Brasil para serem discutidas. É bem verdade que o principal tema dessa discussão que hoje começa é com o Fundeb. Nós sabemos que, se houver dificuldade, o governo já está pronto para editar a medida provisória se houver qualquer tipo de problemas com o Fundeb no plenário desta casa. O que eu apelo a Vossa Excelência, como sempre teve bom senso, é que, se quiser dialogar, suspenda a sessão, chama uma reunião. A maioria dos líderes, ou quase todos, estão em Brasília, e que nós possamos dialogar sobre pauta, presidente. Vários deputados, inclusive eu, não tenho sido comunicado de inclusão de pautas há muito tempo nesta casa, e não tenho tido nenhum tipo de comportamento inadequado, nem desta tribuna, nem no plenário, nem virtualmente. Então, lhe faço um apelo para que, em nome do bom senso, das matérias que realmente têm importância, se o senhor acha que tem importância, essas pautas que acabou de ler, a gente suspenda essa sessão, faça uma reunião para tentar chegar num acordo, porque a obstrução não é por esse ou aquele item, a favor desse ou daquele item. É da maneira como estão sendo colocadas as matérias, ontem com relatores sabendo da inclusão em cima da hora, chegando cansados, sem respiração, para tentar explicar às lideranças as matérias que estavam sendo pautadas. Eu confio na boa vontade de Vossa Excelência, no bom senso, sempre foi o nosso presidente. Agora, é importante que a gente pare, sente, dialogue para tentar encontrar um bom termo para que a pauta da Câmara e a pauta do Congresso funcionem na sua plenitude, porque todos nós fomos avisados e soubemos que tinha uma sessão do Congresso para as 9 horas de hoje e a sessão da Câmara seria à tarde. Então, se Vossa Excelência não foi avisado, não nos compete, é uma coisa de comunicação entre o senhor e o presidente do Congresso, que inclusive são do mesmo partido, para que chegue no entendimento e a gente possa sentar. É o apelo que eu faço a Vossa Excelência, senão nós não vamos chegar num bom termo no dia de hoje. Nós vamos chegar no entendimento. Só que precisamos avançar nas pautas da Câmara para que tenha espaço para que a pauta do Congresso justamente para isso o motivo da gente sentar, como já fizemos 200 vezes, centenas de vezes aqui na Câmara. Não tem problema, nós demos a pauta da Câmara e temos a pauta do Congresso. A pauta da Câmara anda, depois entra a pauta do Congresso, não há nenhum problema. A pauta do Congresso, presidente, é um item. Um item. A pauta da Câmara tem 26 itens, pode estar com 40 itens, 30 itens. A gente não tem mais controle da pauta da Câmara. Não. A pauta da Câmara fugiu do controle do Colégio de Líderes. Não fugiu. Então, por favor, é isso que eu estou dizendo assim, nós não vamos ter que discutir aqui o que a gente pode resolver numa sala de líderes conversando. Então, é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Nós temos 2 medidas provisórias que são fundamentais. Nós temos o Fundeb, que é fundamental. Nós temos pelo menos mais 2 PL. Eu acredito que todos os projetos são importantes, presidente. Deixa eu só terminar que vocês vão entender. Nós temos 2 medidas provisórias fundamentais, essa, a da vacina. Nós temos o Fundeb. Avançando nessas matérias, nós poderemos
dá um espaço, inclusive, se for o caso, incluir a da ciência e tecnologia, que eu acho que tem acordo, abre um espaço, voto PLN 29, depois retoma a Câmara de Deputados. Não há nenhum problema nisso. Eu só não tinha sido comunicado. E sem ser comunicado, eu não posso... Né? Agora eu estou sendo comunicado pelo líder Danilo, por Vossa Excelência, que houve essa convocação, que eu fui só avisado hoje pela manhã. E acho que a presidência da Câmara precisa ser avisada das pautas. Eu não fui comunicado disso. Ninguém me comunicou. Toda vez que tem sessão do Congresso... Foi comunicado, foi publicado, inclusive, a pauta do Congresso Nacional. Toda vez que o Congresso vai ser chamado, ou o presidente do Congresso, ou o secretário-geral da mesa do Congresso me telefona, pergunta se eu vou fazer a sessão da Câmara. O rito é esse. Só isso. Então, eu acho que a gente pode avançar no que é urgente aqui, abre um espaço durante a tarde para o Congresso, depois volta à Câmara, depois para o Congresso... Só uma pergunta para Vossa Excelência. O senhor concorda que esses temas que o senhor elencou, além de a gente ratificar que a pauta foi publicada, eu não tiro a sua razão se não foi comunicado, mas não é culpa nossa, claro, nem do plenário da Casa. De vocês não. Porque eu estou só reafirmando a Vossa Excelência que só essas matérias que o senhor elencou, por mais importantes que elas tenham, elas não terão uma tramitação rápida. Terão. Não serão rápidas. O senhor sabe que elas não serão rápidas. Essa aqui está rápidas. terminando. As medidas provisórias têm obstrução de alguns partidos. A questão do Fundeb tem pontos divergentes aí que vão ser... 2 destaques. Tem 4 destaques. É uma hora de votação. Não sei. Então, o que eu estou dizendo ao senhor, está parado o processo? Chama, vê quem está em Brasília, faça um gesto. A gente negociar essa votação de maneira que a gente... Mas eu estou negociando no plenário, como negociei muitas vezes, a gente termina a medida provisória, termina o Fundeb e pode caminhar para o Congresso. Pela ordem, presidente, pela ordem. Eu acho, líder Arthur, que nós estamos caminhando para um acordo, para uma convivência pacífica. Então é o seguinte, a gente vota, conclui a 998 e vota o Fundeb. E depois entra no Congresso, pode ser? Claro. Presidente, uma sugestão. Meio-dia está resolvido. Encerrar essa votação. Líder Arthur, encerra essa votação. A gente vai conversando entre os líderes, presidente. Entre os líderes aqui, nós vamos meio-dia pode ser, presidente Rodrigo? Meio-dia, estava comparando de meio-dia. Meio-dia, a gente vota a medida provisória, vota o Fundeb, depois abre o Congresso, não tem problema nenhum. Então, 14 horas, pode ser? O Fundeb eu não posso dizer porque eu não sei como é que vai ser a obstrução no Fundeb. O Fundeb são 2 destaques. Essas são 3, 4 destaques. Mas dá para votar. 14 horas dá para Claro que dá. O Congresso pode votar 5 da tarde, 4 da tarde. Não tem problema nisso. Isso aqui não vai avançar mais que isso. Defina só um horário, que aí fica fácil de fazer o acordo. Não posso falar horário. Vota 998, voto Fundeb e voto Congresso. Presidente, a convocação que está publicada, ela tem uma convocação para a Câmara dos Deputados, que está marcada para as 9, e às 14 horas para o Senado. Por isso que jogar a nossa sessão da Câmara para depois, no caso do PLN, ele tem um composto a mais que é o Senado Federal. Daí o apelo que a gente pudesse fazer nesse ínterim, votar a 998, a gente faria rápida a votação do PLN. Tá bom. E a gente voltaria para votar o Fundeb, porque tem a convocação do Senado, não é só a Câmara. Entendi. Tudo bem, a gente vota 998, vota o Congresso e volta para o Fundeb. Então a gente retira a obstrução, Arthur. Tá bom? Muito obrigado pela... Presidente, está encerrada a votação. Eu queria, pela liderança do governo, agradecer a Vossa Excelência. Vossa Excelência, mais uma vez, demonstrou que ouve o plenário, ouve seus colegas e atende o apelo das lideranças com assento nessa casa. Portanto, presidente, quero aqui publicamente parabenizar a decisão de Vossa Excelência. Obrigado, eu não tenho nenhum problema de ouvir, de recuar e de construir acordos. Agora, a prática é uma e eu faço parte dessa prática desde 2016 em relação à convocação das sessões de Congresso. Está encerrada a votação. Presidente, deputada Sâmia. Só um minutinho, deputado. Feito o acordo, presidente, o PSD... A gente gostaria de mudar a orientação. Vossa Excelência permitir... Tá bom. Vamos mudar. Então, o PP orienta voto não. Presidente, PL não, presidente. PL não. PSD não. Presidente, o PSC não, presidente. Republicanos não, presidente. Republicanos não. Eu pediria, presidente, que dessemos um tempo, porque quem votou obstrução vai ter que acessar de novo para poder reformar. Então, vamos até 10 horas e 5 minutos. Perfeito. E depois presidente, encerra. com relação ao acordo, por gentileza, deputada Sâmia. Ô, deputado. Ontem foi chamada a sessão do Congresso, ela se realizou. No entanto, foi votada a LDO antes da votação dos vetos. E há uma série de vetos pendentes, inclusive muitos deles são praticamente de comum acordo por vários líderes, porque estão sendo
debatidos já há bastante tempo, como, por exemplo, o veto que o presidente Bolsonaro impôs, a possibilidade de recebimento de indenização para os familiares daqueles que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 e, porventura, venham a falecer, o PL da agricultura familiar, do saneamento, do pacote anticrime. Então, não é possível que a gente abra a sessão do Congresso novamente passando por cima do regimento e passando, inclusive, por cima da Constituição. Por isso, nós só vamos admitir a realização do Congresso se for para, de fato, seguir o regimento, pautar os projetos que foram atropelados no dia de hoje, ferindo completamente as regras que regem o Congresso Nacional. Nós sabemos que não há interesses tão nobres assim na votação do PLN 29. No entanto, nós precisamos de verdade garantir que a população brasileira possa ter esses vetos derrubados e que o Congresso Nacional tenha altivez. Afinal de contas, o Bolsonaro vai derrubar os vetos que são, aliás, vai vetar os projetos que são aprovados praticamente por consenso aqui no Congresso Nacional e não vai se dar resposta nenhuma. Só vai ter sessão do Congresso se nós pudermos fazer a derrubada dos vetos, porque é isso que rege o nosso regimento e que rege a Constituição. Por enquanto, não quero. Presidente. Deputada, só um minutinho, deputada Sâmia, eu não posso interferir na pauta do Congresso. Do meu ponto de vista, Vossa Excelência tem razão, quando existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que qualquer projeto só pode ser votado depois de votados os vetos. Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que em 2010, por aí. Eu inclusive, acho que é um erro do Parlamento aceitar votar PLNs, LDO, antes de votar os vetos. Isso tira o poder do próprio Parlamento. O ciclo legislativo não se encerra sem a votação dos vetos. Isso, inclusive, gera insegurança jurídica para setores da economia, para setores da sociedade que têm os seus temas obstruídos pela sua não votação nos vetos. Por exemplo, você tem projetos, inclusive, dos profissionais de saúde para o Covid, que o presidente vetou e que a gente até hoje não votou. Então, se não há essa interpretação por parte do Congresso de que os vetos vêm antes de qualquer PLN ou da própria LDO, não tem outro caminho para aqueles que discordam dessa tese, e não sou eu que vou fazer isso, que sou presidente da Câmara, eu não sou líder partidário, questionar ou perguntar novamente ao Supremo Tribunal Federal o que cabe em relação à jurisprudência anterior que foi criada, acho que, como eu disse, em 2010. Quem é o próximo deputado que pediu a palavra? Presidente, eu sou... Presidente Rodrigo, líder, o PTB orienta não, presidente. PTB não, PTB deputado. muda para não. PTB não. Deputado Rogério, com a palavra. Presidente, em relação a essa questão do acordo, eu tinha solicitado a Vossa Excelência que nós entrássemos imediatamente na votação do Fundeb. E eu quero reiterar isso, para que Vossa Excelência pondere também os líderes do governo. Ora, nós sabemos que o Fundeb não foi de fácil aprovação através da emenda constitucional. Havia, inclusive, houve por parte do governo orientação até para que o Fundeb não fosse votado. Portanto, nós queremos incluí-lo agora como prioridade na pauta. O Congresso pode muito bem ser instalado posteriormente. Você já cedeu a isso, já fez essa negociação. Mas eu acho que nesta negociação eu pediria ao governo, bem, porque não sabemos como vai ser a atitude posterior do próprio governo em relação ao Fundeb. Então, o nosso receio é que haja uma obstrução e que após o Congresso não se vote Fundeb. Então, eu gostaria de pedir que nós invertêssemos. Primeiro, aprovamos, votamos, discutimos a questão do Fundeb, depois sim, como Vossa Excelência já acordou, entra-se na pauta do Congresso. Eu gostaria de solicitar a inversão da ordem para que o acordo fosse feito entre todos os partidos e não apenas como imposição do governo Bolsonaro. Prosa orienta não, presidente. Prosa. Presidente, pelo PDT, presidente. Para orientar pelo PDT, presidente, dizer que o destaque que está em apreciação, um destaque do PSOL, que trata exatamente da usina nuclear de Angra dos Reis, e que, a grosso modo, como tudo no Brasil, eles também querem privatizar, entregar a energia nuclear
que tem inclusive autorização do Congresso Nacional, é a única empresa de energia do Brasil que pode produzir energia a partir da questão nuclear. Então não é justo que se faça. E o artigo permite fazer isso, e o destaque que o pessoal está fazendo é contra isso. Mas eu quero aqui, presidente, dizer que hoje é fundamental que nós venhamos votar o Fundeb, presidente. A Câmara dos Deputados já votou a emenda constitucional do Fundeb, positiva, afirmativa, aumentou em 130% o Fundeb, mais recurso para pagar professor, professora, para as crianças, a educação infantil, aumentou significativamente o Fundeb, melhor para os prefeitos, prefeituras, para os estados, tudo positivo. O problema é que na regulamentação do Fundeb, presidente, o que aconteceu? Esquartejaram o Fundeb, né? E aí cada um levou um pedaço. O dinheiro que é público para a iniciativa, para a educação pública, tem que ser para a escola pública, e eles mandaram para a escola privada. Não é justo. Felizmente, o Senado corrigiu isso. O Senado cancelou, arrumou os equívocos que a Câmara cometeu. E nós precisamos agora, presidente, fazer a adequação. Nós temos uma chance única, a Câmara dos Deputados tem uma chance única de rever o seu erro. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Nós temos que escolher. Se vamos ser do lado do Carlos Lacerda, lá atrás, do velho Brasil, ou vamos ser do Brasil do Brizola, do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, o Darcy da educação. Exatamente, é isso que nós precisamos definir. O Brizola, que fez educação, 7.000 e tantas escolas, Brizoleto do Rio Grande do Sul, fez o CIEP no Rio de Janeiro. O Colares, inspirado no Brizola, fez o CIEP aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, a educação pública é que importa nessa hora, e o Fundeb só tem razão de ser se for educação pública. E esse é o nosso compromisso, presidente, e esse é o pedido que faço, que nós possamos votar, rever o erro que a Câmara cometeu, entrar na linha de entendimento e de acerto que o Senado fez. O Senado deu exemplo para a Câmara, e eu espero que a Câmara tenha aprendido a lição e nós possamos hoje, ao longo do dia, corrigir o nosso equívoco e entregar o dinheiro público da educação para a escola pública, para o professor público, para o aluno da escola pública, para cada aluno ter um computador na sala de aula, cada aluno ter um computador para si. Inclusive projeto da minha autoria, presidente, para que a gente melhore a educação, para que a gente qualifique a educação, para que dê suporte para a educação pública, para a gente possa se orgulhar, né, de uma escola com condições, de professores bem remunerados, de alunos com equipamentos, com estrutura na escola, que possam ter um aprendizado maior e melhor. Esse é o compromisso do PDT, presidente, e nós não vamos abrir mão disso, e espero que hoje a Câmara dos Deputados faça a sua parte. Eu diria assim, é a chance de nós corrigir um grande equívoco e fechar com chave de ouro essa questão do Fundeb. Muito obrigado, presidente. Presidente, o Avante muda para não. Muda para não. O Avante também, presidente. O Avante também muda para não. O Avante muda para não. Sim, presidente. PDT, sim. PDT não. Presidente, pela oposição. Pela oposição. Pela oposição. A oposição acha que tem absoluta relevância a discussão do Fundeb, que é muito importante que nós possamos dar uma resposta à sociedade. A política de educação talvez seja a política mais generosa, porque a qualidade da educação determina a qualidade de outras políticas públicas. E tudo que nós estamos discutindo, e qualquer matéria, qualquer viés, ela vai passar necessariamente pelo compromisso que nós temos que ter com a educação, e a Câmara tem a possibilidade de corrigir o erro, de retirar recursos públicos para a iniciativa privada e deixar com que nós tenhamos o fortalecimento da educação pública. A oposição tem um compromisso até as últimas consequências com a educação pública de qualidade e com educadores e educadoras. E também dizer que nós não vamos liberar, porque tem divergência na base acerca do requerimento, mas de toda sorte nós achamos que a última palavra da matéria legislativa tem que ser a do Parlamento. Quando a gente não aprecia os vetos, o Parlamento se submete à lógica de deixar o Executivo determinar. O veto tem que ser apreciado, os vetos, para que nós possamos fazer valer a valorização do Parlamento. Essa valorização precisa ser perseguida todos os dias. Nós não podemos
tornar sabujos do Poder Executivo e abrir mão da nossa prerrogativa de legislar, que tem sido usurpada pelo Legislativo, através de resoluções, de decretos, através de portarias, onde nós temos a nossa Constituição ferida, o arcabouço legal ferido e agora a retirada do poder do Legislativo de dar a última palavra, que é a apreciação dos próprios vetos. Nós temos vetos que estão aí dormitando há por volta de um ano. E essa Câmara tem que se posicionar sobre isso para que nós possamos dizer que é cláusula pétrea neste país. A harmonia e a independência dos poderes. Se nós calamos o Executivo e fazemos com que ele marche de cabeça baixa, de acordo com os ritmos do Executivo, nós vamos estar ferindo uma cláusula pétrea e ferindo um princípio básico da nossa democracia. Por isso, somos a favor da discussão dos vetos na discussão e na sessão do Congresso e priorizemos o Fundeb para que a Câmara possa marchar de acordo com a autonomia, com a liberdade, com os direitos e de acordo com a intenção da sociedade, do conjunto de meninos e meninas, de pessoas que constroem a educação, seja na condição de alunos e alunas, seja na educação de educadores e educadoras. Até o fim, estaremos cerrando fileiras com a necessidade de uma educação pública de qualidade. E a oposição libera. Solidariedade muda para não, senhor presidente. Oi. Dini Moraes, parece que temos um acordo para a realização da sessão do Congresso? O presidente Rodrigo Maia falou há pouco, então, que a orientação é finalizar a votação da medida provisória 998, que trata das regras do setor elétrico, né, e de energia nuclear aqui no Brasil, e, então, encerrar a sessão da Câmara, abrir a sessão do Congresso, então, para tratar desse projeto de lei orçamentário que libera mais de 3 bilhões de reais para o governo federal e depois voltar para a sessão da Câmara para deliberar a regulamentação do Fundeb, né? As regras que permitem que o repasse do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica no país seja feito já a partir de janeiro do ano que vem. Essa que é um dos grandes projetos esperados para o dia de hoje. Agora a gente ouviu, Jober, agora há pouco, que vários parlamentares, em especial os parlamentares de oposição, estão falando sobre a sessão do Congresso Nacional, a questão dos vetos presidenciais, né? Porque foram votados projetos de lei orçamentários sem a votação do veto, que teoricamente tranca a pauta do Congresso. São mais de 20 vetos que esperam a votação dos deputados e senadores, e entre eles com alguns temas polêmicos, como a questão do saneamento, como a questão do pacote anticrime. Vamos ouvir os deputados, daqui a pouco eu volto com informações. Passa-se a continuação da votação. O deputado Rodrigo Maia acaba de anunciar o resultado da votação do requerimento do PSB para retirada de pauta desta medida provisória. Foi rejeitada o pedido de retirada de pauta. O sistema está ruim? A gente está reiniciando. Bem, deu um problema no sistema dos deputados. Eu vou suspender por 5 minutos, mas mantendo a previsão do nosso acordo, que nós temos que abrir a sessão do Congresso com o prazo necessário, suficiente para que o Senado possa funcionar lá no Senado às 2 horas da tarde. Só para que todos fiquem tranquilos no acordo. Suspendo a sessão por 5 minutos. Deputado Rodrigo Maia, como você acompanhou, acaba de suspender esta sessão devido a um problema no sistema de votação aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, como a gente estava dizendo, o pedido de retirada de pauta da medida provisória 998, né, Dini, para votação dos destaques, foi rejeitado. Então, só para a gente situar, então, quem está acompanhando a sessão neste momento, foram convocadas 2 sessões para o mesmo horário, para as 9 horas da manhã, né? Foi por isso que houve toda essa disputa agora no começo dessa sessão. Uma era a sessão do Congresso Nacional, com o objetivo de votar um projeto de lei orçamentário que destina mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais para ações do governo federal. E a outra sessão é a sessão da Câmara dos Deputados, esta que está ocorrendo neste momento, que tem 26 itens na pauta. Entre eles,
né, o início, o fim, na verdade, né, da votação da medida provisória 998, que muda diversas regras relacionadas ao setor de energia elétrica do país. Essa medida provisória começou a ser votada ontem à noite, só que ficaram faltando os pedidos que os partidos fizeram para modificação desse texto. Lembrando que não é um texto consensual, é um texto que sofreu bastante críticas ao longo do processo de votação na noite de ontem. Além dessa medida provisória, está na pauta da Câmara dos Deputados a medida provisória que trata da adesão do Brasil ao consórcio internacional para aquisição das vacinas contra o coronavírus, né, a chamada de COVAX Facility, que é um consórcio global, e também o projeto de lei que